Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia e participo de um grupo que se interessa pelo conhecimento através de leituras, bate-papos, pesquisas e que se reúne há pelo menos 30 anos. Os bons conteúdos e práticas são sempre bem-vindos. Montamos um portal com o nome Conhecer para Transformar. Você quer participar? O movimento nos cerca e ele nos envolve. E transformar-se é uma lei divina. O conhecimento bem aplicado traz progresso para toda a humanidade e há provas das muitas aplicações nas diferentes áreas e nas diferentes ciências. Conhecer para saber, pensar, sentir e agir mais e melhor. A boa sintonia amplia recursos e tudo está conectado. A consciência da unidade oferta o ideal fraterno. Este ano faremos estudos dos livros de Oswaldo Polidoro, um importante escritor da atualidade. Esteve conosco até o ano 2000 e escreveu mais de 100 livros. Nós temos pelo menos 26 reeditados, alguns livretos e milhares de folhetos de 4 páginas. Destaco o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Farei com vocês o livro A Volta de Jesus Cristo e no site Conhecer para Transformar você pode baixá-los gratuitamente. Importante ler e reler. Nesta série a ser estudada, o autor traz à luz de ensino das verdades essenciais que foram deixadas ao longo da história do homem. Aponta um encadeamento de verdades entregues em diferentes tempos e diferentes povos. Restaura e amplia todos estes ensinos. Anuncia a fase de maturidade no planeta, um maior grau de consciência e também um maior grau de responsabilidade. O progresso evolutivo segue e nós seguimos com ele. Como Jesus dizia, a semeadura é livre e os terrenos são diversos, pedregosos, áridos, espinhosos e terrenos férteis. Nossa proposta é apresentar um livro em 4 capítulos. Farei com vocês, então, este primeiro livro, A Volta de Jesus Cristo, editado em janeiro de 1963. Este livro foi dividido em 2 partes. Na primeira parte, nós temos a protagonista chamada Leonor, e na segunda, Arthur. Na dedicatória deste livro, João Evangelista faz uma homenagem ao trabalho da mensageria espiritual do bem e ele foca no trabalho maravilhoso do Dr. Bezerra de Menezes. Na segunda parte, a colaboração da Grande Mãe Maria, Mãe de Jesus. Existem contextos vários nesse livro, de vidas, das limitações, de recursos, decisões, dificuldades, auxílios, soerguimentos, de uma maior responsabilidade, das amizades, enfim, grandes lições que tocam todas as nossas vidas. Ele destaca também a lei de equilíbrio, o mestre exemplar que foi Jesus e os dons como patrimônio espiritual de cada um de nós. O trabalho da mensageria espiritual do bem é muito importante ao advertir, ilustrar e consolar. A história mostra influências e pressões do meio, ceder ou não ceder. Como nós saímos da ignorância e buscamos sabedoria, as oscilações acontecem. Em muitos momentos, ficamos inquietos, agitados, inseguros, mas nós lembramos de uma frase que diz assim: há testes e não tentações, e há que triunfar. E nem sempre, claro, somos felizes nas escolhas. Interpõem-se interesses, o controle, o poder, e temos também os nossos medos e os nossos ganhos. Mas vocês vão ver que ao longo de toda essa história não há abandono. Nós sempre teremos companhia e instrução. Diferentes povos e diferentes épocas buscam a ordem social através de uma moral adequada. E aí nós vamos pensando que mesmo no homem mais primitivo até a atualidade, nós teremos as ações e teremos contrastes. Os 10 mandamentos mandam e sempre orientaram que cada um de nós não façamos mal e nem desejemos mal a outro irmão. O crescimento em si para alcançar uma melhor sintonia, não prejudicar o próximo.
Resta aprender o bem fazer, o reto agir, ao lado das aparências. Será que nós crescemos diante de homens ou diante de nós mesmos e de Deus? Interpõe-se nesse estudo rótulos, poderes relativos, preconceitos, barganhas e compra do céu, tentativas de obter a paz por decretos a qualquer custo. Quem ensina, como será que pensa e como ele age? Há um alerta para o sentimento moral da vida, que confere ao homem os bens eternos da alma. Nós seguimos. O tempo passa para todos, e a direção segura é agir com integridade, em verdade e em amor. Um dia nós saímos de Deus inconscientes, mas com todos os poderes espirituais em potencial. A busca da verdade através da elaboração de um programa divino de desenvolvimento, a verdade que livra da ignorância, da malícia, do orgulho, do egoísmo e das vaidades. A verdade esteve e sempre estará eternamente dentro de cada um de nós. E Jesus já dizia: o reino de Deus está em cada um e não virá com mostras exteriores. Lá para trás, Pitágoras dizia: o que é bonito, bom e belo conduzem a Deus. Krishna, 4 a 6 séculos antes de Cristo, nos dizia: para se chegar à perfeição, é mister conquistar a ciência da unidade, que está acima da sabedoria, elevar-nos ao ser divino, que está acima da alma e acima da inteligência. O Deus impessoal, ele é íntimo e não próximo. E os estudos orientam, ajudam na tomada de decisão, a ter discernimento, segurança e a responsabilidade cresce. Lembramos que excesso de piedade entroniza o crime. É importante se responsabilizar, fazer, crescer, agir e se desenvolver. Nós vamos ver agora uma foto da Espanha de 1420, onde o frade Tomás de Torquemada viveu. Lá, ele montou o Tribunal de Inquisição em 1420 e essa instituição perseguia aqueles que contrariavam aquilo que até então a Igreja Católica Apostólica Romana acreditava ser o correto. Judeus foram perseguidos e muitos que foram colocados como hereges, porque contrariavam aquilo que a Igreja ensinava. E a nossa história começa então com a personagem Leonor. Leonor era uma camareira e ela colabora com o Santo Ofício. Ela se ajunta a esses padres no sentido de dar provas e testemunhar contra os seus patrões. E nesse momento, eles são jogados em calabouço, são presos e ela adquire um status, ela adquire um poder que ela não tinha, sendo camareira. Quando ela conta essa história, ela diz que ela não sabe por que, dentro dela, algo forçava com que aquilo crescesse, que ela se desenvolvesse, que ela se tornasse uma pessoa importante, e ela vai, então, colaborando com muitas outras perseguições e vai testemunhando perante o Santo Ofício. Até que um belo dia, a gente vai ter um momento muito delicado dela encontrar uma pessoa que conhece. Mas nós lembramos de uma frase que Jesus deixou em João capítulo 16, todo aquele que matar pensará estar prestando serviço a Deus. E aí nós temos a proposta dos homens e a proposta do divino, ou do correto, ou do que seja o mais importante em nossas encarnações. Nas ações nós teremos consequências. Ela vai colaborando com tudo aquilo e ela encontra então uma personagem muito cara que foi como uma segunda mãe, porque sua mãe morreu muito cedo. E ela pergunta, então, para o padre Marcial, que era aquele a quem ela se dirigia toda vez que precisava de alguma coisa, e ele diz que ela não questione aquilo que o tribunal havia decidido. Aquela senhora ficaria presa e ficaria, sim, submissa a todos aqueles questionamentos e tudo aquilo que eles fariam para descobrir coisas que achavam importante. E ela sai, Leonor, muito triste, muito arrependida, repensa o
o que uma igreja vai querer com uma pessoa tão simples? Não tinha nada. E aquilo vai corroendo ela por dentro, ela começa a ter febres, ela fica muito mal, ela é tratada por um médico que acompanhava todos aqueles padres, e ele pede que ela reaja sabendo do que havia acontecido, mas mesmo assim ela não consegue, porque ela vai revendo caso a caso em que ela colaborou, em que ela ajudou e quais foram os reais propósitos. Piora cada vez mais, vai para um quarto escuro, vai recebendo alimentos, medicamentos, mas aí, um dia, ela recebe um chá amargo e ela sabe que seria envenenada. Muito bem, Leonor toma o chá e ela desencarna. Ela morre e ela vai para um plano condizente com a sua vibração, de angústias, tristezas, de arrependimentos. Ela fica por 70 anos e só neste momento a gente vai pensar que não há um sofrimento eterno, que há possibilidade de cada um de nós, espíritos que encarnam e desencarnam, reequilibrarem. E ao longo desses 70 anos, Leonor vai pensando em todas aquelas situações, vai revendo fato após fato, vai revirando a história e vai sentindo remorsos, vai desejando reequilibrar e vai pedindo a Deus a oportunidade de não ficar mais naquele lugar, de poder ser recolhida. Embora não saiba, ela tem sim um suporte, sempre teve. E um belo dia ela vê uma luz que chega próximo a ela segue essa luz e ela vai para uma região de um céu um pouco melhor de onde ela estava. Nessa região há uma casinha muito simples e uma pessoa a recebe, uma mulher chamada Aurora. A Aurora a abraça com muito carinho, envolve de afagos, deseja que ela seja alimentada. Troca suas roupagens e ela diz: "Mas quem mandou você fazer isso?" Ela responde: "Deus." E aí, Leonor olha para ela e fala: "Mas Deus vem aqui?" E a Aurora dá risada, porque ela diz: "O Deus que está dentro de cada um de nós, o Deus que confere equilíbrio e que dá toda a possibilidade de aprendizados, ele sim pede que cada um de nós façamos o nosso melhor. E amar é o mais sublime." E aí ela vai seguindo, né, depois que ela é alimentada, ela troca de roupa, por um outro local, onde existe uma campina, um casarão, que tem torres que captam energias. E neste local, a gente tem o diretor da região, que a recebe com muito carinho e fala que ela seria tratada. Pede que o médico chegue, uma enfermeira, a enfermeira chama-se Rosa, e aí ela passa por banhos magnéticos, ela recebe ajudas. Depois desses primeiros banhos, ela se sente muito sonolenta e ela adormece. Quando ela desperta, quem a recebe é Rosa e diz: "Você vai vestir uma roupa rosa porque combina mais com a sua vibração. Mas nós vamos conhecer essa região e nós vamos fazer algumas coisas juntas." E elas saem do local, elas vão conhecer, existe uma ponte que liga de onde ela estava, no plano dos umbrais internos da Terra, até a região do socorrismo, e existem trabalhadores que resgatam as pessoas. E ela lembra que todos ali estão por um trabalho de fato do coração. Os trabalhadores são importantes peças no mecanismo da vida. O amor é a chave mestra de tudo, e esse amor, que é irmão da simplicidade, lembrou a Leonor que o reino de Deus está dentro de cada um, não vindo com mostras exteriores, que o bem maior é a religião e que devemos pedir virtudes àqueles que são virtuosos, verdade aos verdadeiros, conhecimento aos conhecedores. E aí ela fala uma coisa que é extremamente importante: o sofrimento não é uma lição aprendida. Leonor, lembre-se, toda vez que se vira um irmão que necessita cuidados de Deus, estará retribuindo a ele gratidões. Já em Mateus 25, versículo 40, Jesus coloca: "Quando estava nu, me vestistes, quando estava enfermo, me visitastes, quando tive sede, me destes de beber." E aí os apóstolos perguntam para Jesus: "Quando fizemos isto, mestre?" E ele diz: "Toda vez que fizerem a um dos pequeninos a mim, que estará fazendo."
E essa lição, então, é novamente lembrada a Leonor. E ela pergunta, já que estou recuperada, já que estou melhor, o que farei daqui para frente? Ué, a resposta foi simples, o bem e o bom. Trabalha num hospital e aí ela vai tendo postos de comando, né? Rosa vai se despedindo dela, primeiro ensina que ela volite na região, e a Rosa se transforma assim, em um cristal luminoso e jorra no hospital muitas luzes, muitas bênçãos, pedindo a Deus por todos os enfermos. Deixa uma carta com o diretor da região e esse diretor depois entrega a Leonor, dizendo assim, sou uma irmã sua e com muito carinho a recebi. Muito breve nos encontraremos ou oportunamente nos encontraremos. E aí ela vai conhecer uma terceira pessoa nesse plano de trabalho chamada Celeste e vai fazer atendimento aos doentes. Esses doentes vêm de diferentes formas, alguns são mais lanços, outros são mais violentos. E aí a gente vai percebendo, quando ela trata, que há, com recuperação de grupos de pacientes, alguns que conseguem rever toda aquela história deles, mas desejam se impor mais uma vez. Começam a brigar, acham que eles devem sim ser respeitados. E aí a gente vai ter uma discussão que ela não entende por que, estando desencarnados, continuam daquela forma, e ela aprende que essas mudanças são graduais. E, quando isso acontece nesse plano, todos são alertados, eles podem ficar isolados 2 a 3 dias e, eventualmente, voltam para os lugares de umbral ou de densidade maior. E a Celeste brinca, essa conversa cura muita gente, eles param de brigar. E aí ela fala, olha o que faz o falso ensino religioso, joga os espíritos ao sofrimento. Lembre-se, Leonor, que o mecanismo judiciário, ele é íntimo. Nessa região, há tempo sim para revisão, há tempo para punições, mas depois a gente precisa reencarnar, né? E essa reencarnação, ela vai ser importante para dar a oportunidade de novas tarefas, do esquecimento momentâneo das situações que fizeram com que eles tivessem aqueles vícios. E aí, a gente vai para a parte que ela já está recuperada e ela vai renascer. E aí a pergunta vem, por que todos nascem? Para despertar em si mesmos a verdade e virtude. E agora chegou então a vez de Leonor renascer. Reencarnar, você quer saber por quê? Nós viremos então a conhecer toda a história no próximo episódio.